alunos e alunas, como foi prometido, vou fazer aqui agora a massa do macarrão e eu vou fazer ela com texturizada com beterraba. Infelizmente eu não consegui achar banana da terra madura. Na verdade, não consegui nem achar banana da terra aqui ontem, quando eu fui comprar, pra gente fazer a massa usando batata da terra. Eu vou fazer com ovos, mas quem quer utilizar a banana da terra, é só fazer uma relação de testar na hora, colocar uma banana da terra ou meia banana da terra, dependendo do tamanho, para fazer a pasta que a gente vai fazer aqui com a beterraba, se vocês quiserem de beterraba. Se quiserem, podem fazer com espinafre também. Primeiramente, você pede ajuda aos seus pais para cozinhar. Eu cozinhei na panela de pressão, que é mais rápido. Uma beterraba média, de uns 100, 150 gramas mais ou menos. O tamanho da beterraba e a quantidade da beterraba vai apenas modificar o tom do vermelho da massa. Então, se você quiser um vermelho bem fortão, um vermelho quase roxo, você tem que botar bastante beterraba na receita. Pessoal, na hora de bater, eu havia colocado uma beterraba e 2 ovos. Só que não foi suficiente os ovos, a beterraba, melhor dizendo. A beterraba que eu coloquei ficou pouca, que ele ficou pastoso, ficou parecendo mais um suco de beterraba com ovo. Então, para ele não ficar pastoso assim, vou colocar aos poucos dentro do copo. Por isso que é bom vocês terem a ajuda de um adulto, de uma pessoa responsável, seu pai, sua mãe, para ajudar. Vou colocando aos poucos. Coloquei aqui 2 beterrabas. Vou terminar de bater aqui e ver como fica. Prontinho. Bati aqui. Terminei aqui de bater a segunda beterraba. Eu tinha colocado no começo 2 ovos e uma beterraba cozida, e quando eu terminei achei que estava um pouco pastoso. Um pouco pastoso não, tá um pouco mais líquida. Ela ficar um pouco pastosa para nossa receita. Então, ela não pode ficar muito líquida, que na hora de misturar com a massa vai precisar de mais massa para consistência, né? Então, do jeito que ela tá aqui, ela já tá com uma certa consistência já. Então, o que é que a gente vai fazer? Reservar ela numa vasilha. Pronto, já reservei ela aqui numa vasilha. O ideal é que ela fique assim um pouco pastosa. Quanto mais pastosa, melhor para nossa receita. Vamos começar agora a fazer nossa massa de macarrão com a beterraba misturada já com 2 ovos. Aqui tem 2 beterrabas, tamanho médio, dá aproximadamente umas 100, 200 gramas, as duas juntas. E a farinha de trigo tem que ser a farinha de trigo sem fermento. Vou deixar ela aqui reservada, porque quando a gente for sovar a massa, bater a massa bem para ela fazer a homogeneização da massa, que deixar aquela massa bem lisinha, bem cremosa, se a gente precisar de mais um pouco. Vamos utilizar 2 xícaras de aproximadamente 100 gramas cada uma. Essa xícara de café, que é aquela convencional, que vem com o pirizinho para tomar café, ela costuma vir com 100 gramas, capacidade para 100 gramas de farinha de trigo. Você vai colocar as 2 xícaras. Quem não tiver essa xícara, pode usar aquela outra maiorzinha, que a gente costuma também ter em casa para tomar café. Agora deixando ela um pouco abaixo do topo, quase um dedo abaixo do topo, um pouquinho mais abaixo do topo, uma besteirinha. Coloca as 2 farinhas. Como eu tô aqui em Salvador, eu tô eu esqueci de trazer o suporte para poder colocar a câmera travada e ficar com uma mão livre para poder fazer a filmagem e mexer a massa. O que é que a gente vai fazer? Abre a massa, como se fosse um buraquinho nela, deixa ela aberta. E vamos colocar aos poucos nossa mistura de beterraba com o ovo batido. Prontinho. Coloquei um pouquinho da mistura da beterraba com a clara, com o ovo batido no liquidificador. Para isso, vocês precisam da ajuda de um responsável, de um pai. E agora eu vou mexendo aqui a farinha com essa mistura
e vou misturando aos poucos. Não vou colocar toda a mistura de uma vez, que essa receita foi alterada. E a gente vai discutir daqui a pouco qual é a matemática que existe nessa relação da massa. Olha isso aí que ela está ficando bem vermelha, um vermelho bem intenso. Prontinho, deu jeito aqui de improvisar um tripé com as vasilhas que eu tenho. Então, dando continuidade aqui na receita, a gente vai acrescentando, misturando a mistura da beterraba com a farinha e vai botando, misturando cada vez mais ela. Vai acrescentando aos poucos a mistura da beterraba com o ovo na receita. Que como a gente acrescentou a beterraba, ela altera a proporção dos ingredientes. Então que a gente vai ter que acertar aqui qual seria a nova proporção. Porque a regra de ouro é um ovo para cada 100 gramas de farinha. Então ali eu tenho 2 ovos e tenho aqui exatamente 200 gramas de farinha. Como eu acrescentei beterraba à mistura, eu vou ter que ajustar essa receita. A gente vai descobrir isso aqui passo a passo. Talvez eu precise de mais farinha por causa do acréscimo. Por isso que eu deixei um pouquinho reservada a quantidade. E a gente vai fazendo e vamos informando quanto é que vai precisando. Ó, a mistura já está quase boa. Eu vou acrescentar aqui na receita mais meia xícara de farinha de trigo. Eu deixei aqui reservado, separado. E vou misturar mais um pouco. Depois eu quero ver vocês fazendo a massa de vocês. Eu quero que vocês tirem fotos ou filme e coloque lá no grupo da turma, pra gente ver como é que ficou a massa de vocês, o preparo. Ó, do jeito que ela já tá aqui, já tá bom pra gente botar na mesa. Aí eu tô com uma mesa aqui de mármore, que é bom porque ela não gruda na mesa. Vou colocar aqui a massa, já a mistura que a gente acabou de fazer. Vou ver se vou precisar de mais um pouquinho da massa da beterraba. Eu acho que acabou fazendo foi muita. Que as receitas que eu vi, não vi nenhuma receita colocando beterraba. Mas eu achei interessante colocar, né? A massa ainda estava um pouco molhada. Eu botei mais uma colherzinha de farinha e vou mexendo aqui agora até ela se unificar e ficar homogênea novamente. Isso aí que ela está ficando com a coloração vermelha. O ideal é que ela não fique grudenta na mão. Agora, por causa da beterraba, talvez esteja ficando grudenta por causa disso. Mas vamos misturando aqui, sovando mais. A quantidade que a gente colocou já é suficiente. E vamos colocando as farinhas ao pouco, conforme a gente achar necessário. O ideal é ficar toda homogênea. No caso aqui, ela fica toda com a coloração vermelha e esses pontinhos brancos da massa sumir. Ela tá ainda um pouco úmida, tá um pouco grudenta. Aí você vai colocando a farinha aos poucos. Pode ir acrescentando aos poucos. A ideia é que ela fique com a textura, não fique grudenta na mão e fique toda homogênea. Então, a massa já tá mais homogênea. Ela tá grudando menos na mão, mas vamos continuar sovando ela até ela ficar 100% homogênea. Coloca um pouquinho de farinha na mesa, para a massa não ficar grudando nela. E vá sovando ela. Então, a gente vai sovando. Ela já está quase toda homogênea. Tá bem mais macia. Para não cansar a mão, você bota o punho na massa e pressiona ela com vontade. Para não cansar, você pode usar a outra mão para sovar a massa.
A massa ela já está bem mais homogênea, quase ela não está grudando mais na mão. Agora é só sovar bem. O bom dessa massa é que ela não precisa ficar descansando para fazer os cortes do macarrão. Vá sovando a massa até ela ficar uniforme. Lave bem a mão antes de começar a fazer. Deixa a mesa higienizada. E vá sovando a massa. Olha como tá ficando a textura da massa. Ela já está quase assim pronta já. Está quase homogênea. O ideal é ela ficar sem aparecer nenhuma bolinha, nenhuma marquinha de farinha de trigo. E vamos sovando. Sova bem a massa. A beterraba com o ovo ficou com uma quantidade um pouquinho grande. Ó, coloca um pouquinho de massa. Só um pouquinho para ela não ficar grudenta na mesa. E vá sovando. Sova bem a massa. Quanto mais sovar ela, quanto mais você fazer carinho nela, mais macia a massa vai ficando. Na hora de fazer abrir a massa no rolo, a gente divide a massa. Alguns recomendam dividir de acordo com o número de ovos utilizados. Ou seja, se utilizar 2 ovos, dividir a massa em 2. Mas a gente vai dividir de acordo com o tamanho da nossa mesa, para a gente abrir a massa toda. Ó, como a massa já tá ficando bonita. Se você quiser que ela fique mais vermelha do que isso, é só botar mais beterraba. Aqui a quantidade que tá sobrando ainda dá para fazer mais. Só que aí eu não vou fazer agora, porque eu não sei se precisaria colocar um pouco mais de ovo, ou se colocando só farinha de trigo junto com a quantidade que tem já basta. Como a nossa receita é um teste hoje, vamos colocar só essa quantidade mesmo. Ela já está quase no ponto. O ideal é que quando você abre a massa assim, ela esteja sequinha por dentro, não pode estar úmida não. Aqui mesmo ela já está quase seca. Só botar mais um pouquinho de farinha na mesa, sovar mais um pouquinho e a gente prepara o cilindro para poder fazer. Eu achei um cilindro aqui para a gente fazer com o cilindro, mas quem tiver sem cilindro eu também vou fazer uma parte sem cilindro para ver como é que a gente faz em casa, se não tiver cilindro. Ó, dobra a massa no meio, sova, vai sovando, dobrando ela no meio. Prontinho. A massa já está quase no ponto, dando aqui uma última sovada nela, só para deixar ela mais homogênea. Você abre ela quase já não está grudando na mão. E ela está bem sequinha aqui no miolo. Então, ela já está quase no ponto aqui. Mais um pouquinho e está pronta para a gente começar a fazer nossa tira de macarrão. Bora finalizando aqui a massa. Ela já está praticamente toda sovada. Não está mais grudando na mesa. Se vocês olharem, ó. A massa aqui já está toda homogênea. Vamos pegar uma faca, dividir a massa em pedaços. Eu vou dividir essa daqui em 3 para facilitar o nosso trabalho de fazer ela ficar na espessura.
que a gente vai querer. Como eu não tenho um cilindro aqui, que uma máquina de cilindro de macarrão deixa a massa fininha, naquela espessura de massa de pastel antes de fritar. Como eu não tenho a máquina aqui para fazer isso, a gente vai fazer tudo no cilindro manual. Vou pegar aqui uma garrafa também, para quem tiver sem cilindro em casa, mostrar como é que pode fazer. A massa não tá nem mais grudando na mão e tá sequinha, sequinha. Quem quiser que ela fique mais vermelha do que isso, é só botar um pouco mais de beterraba nela e ela vai ficando mais vermelha. Eu não vou acrescentar mais agora, porque senão eu vou ter que mexer na quantidade da massa de farinha de trigo. Para mim aqui já tá bom para o nosso primeiro teste. Vou fazer aqui um bolinho com ela. Dar umas batidinhas aqui, fazer um bolinho para cortarmos. Vamos precisar ainda de um pouco mais de farinha de trigo, porque quando a gente for passar o cilindro, para ela não grudar na mesa, a gente vai passar um pouquinho de farinha de trigo nela e vamos passar o cilindro nela, tá? E vou dividir ela em 3 partes. Olha como ela tá, o corte dela, bem macio. Vou reservar 2 partes dela. Prontinho. Pronto. Com nossa massa bem sovadinha, já dividi ela em 3 pedaços. Separei ali 2. Agora a gente vai pegar um cilindro, um rolo. Colocar só um pouquinho de farinha sobre a mesa. Pouquinha mesma. Só um tiquinho. Colocar a massa e vir com o nosso rolo para deixar ela fina. Vamos passar o rolo. Abrindo a massa. Quando ela ficar fininha, a gente... Vou dobrar ela aqui no meio. Para ela ganhar uma consistência melhor. Fazer ela no meio ao contrário agora. E a partir de agora a gente só vai afinar a massa. Qual é a espessura ideal? Você que vai definir. Se você quer uma... Só que o macarrão ele é feito com massa bem fininha. Então você vai, ó, deixando a massa bem fininha. Já fininha. O que é que a gente vai fazer? Vai cortar ela aqui nas bordas para deixar ela mais certinha, mais retinha, como se fosse um retângulo. Então, ó, até a forma geométrica que a gente tem aqui na cozinha, deixamos ela parecendo um pequeno retângulo. E ó, as massas tá tão fininha, fininha, parecendo massa de macarrão mesmo. Se vocês quiserem deixar ela mais grossa, é só passar o rolo, passar pouco. Lembrando, para a massa não grudar na mesa, a gente coloca um pouquinho de farinha de trigo espalhada na mesa. Eu tava procurando aqui uma forma de como a gente fazer para essas tirinhas ficarem mais bonitinhas e sem muito. A gente não deixou a nossa massa lisinha. A gente vem aqui agora cortando em tirinhas na espessura que você quer, de canto a canto, sem dobrar, sem nada, sem cortar ela toda. Vai fazer como se fosse um babadozinho. Corta ela na espessura que você quer. Enquanto isso, eu já botei a água para ferver, para a gente começar a fazer a nossa outra massa. Vem cortando ela todinha, ó, em tirinhas. Tenta deixar na mesma espessura. Aqui no cantinho vai ficar um pouquinho feia. Eu vou tirar essa parte aqui de excesso. E agora, vamos ver se vai dar certo. Ó, devagarinho, cortei, ficou parecendo vestidinhos, ó, vários talharinhos para fazer na mão livre. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa parte daqui da bailarina, dobrar ela no meio
colocar ela deitada na mesa. E eu aqui agora venho com a tesoura, logo no comecinho da bailarina, corto e tô com minhas tiras todas soltinhas, ó. Bem, vocês deixam elas tiradazinhas, bota só um pouquinho de farinha de trigo em cima e embaixo, para na hora que a gente for dobrar, uma não grudar na outra. E vamos tirando nossas tirinhas. Enquanto isso, minha água tá lá fervendo. Ó, como ficou bem prático, bem mais fácil. Ficou bem mais fácil de soltar ela. Ó. Então assim fica mais fácil, viu, gente? Ó, conseguimos fazer várias massinhas, vários rolinhos de macarrão. Essa quantidade toda aqui que rendeu na minha mão, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem, foi feita apenas com, ó, foi 1,5 daquele que a gente separou. Peguei um daquele bolinho que a gente separou e deu para fazer isso aqui. Eu vou guardar essa massa aqui na geladeira para fazer outra hora, em outra ocasião. Quanto de massa de macarrão deu para fazer? Deu uma quantidade boa. Água para ferver. Com a água já fervendo, você vai colocando a nossa massa. Durante quanto tempo? Colocando a nossa massa para ferver por uns 3 minutinhos. Daqui a 3 minutinhos, nós voltamos aqui para ela. Só 3 minutinhos. E o molho que a gente vai querer na nossa massa, ó. Como ela tá toda soltinha. E toda vermelhinha. Daqui a 3 minutinhos eu vou botar aqui para cozinhar, para ferver. Durante 3 minutinhos. E daqui a pouquinho a gente retorna. Depois de 3 minutos, a gente tira, bota para escorrer o macarrão. Passa uma aguinha nele. E ele já está pronto para botar no seu molho. O molho você que escolhe, se quer molho de tomate, molho com atum. Então deixa eu escorrer aqui um pouco. O macarrão ficou com um molhozinho, um molho até simples. Já ficou bonito. Vamos ver o sabor daqui a pouquinho. Vou botar aqui uma carnezinha para complementar. E vamos saborear. Ó, não sei vocês, mas estão servidos? A massa ficou maravilhosa, viu? E olha que o molho é um molho simples. Aqui eu vou acabar fazendo mais massas dessas aqui agora com outros com tempero. A beterraba ficou com sabor até suavezinho. Aí nesse caso, quiser que fique com sabor mais acentuado da beterraba, sugiro botar um pouco mais da beterraba e diminuir a quantidade do ovo no caso do preparo.